O desenvolvimento da doutrina do juízo investigativo em Uriah Smith. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre a Ellen White. E agora eu vou trazer uma perspectiva histórica, fazendo 3 vídeos com você a respeito de 3 personagens importantes na história do desenvolvimento da doutrina do juízo investigativo dentro do Adventismo do 7º dia. O texto base que eu vou usar aqui nesses próximos 3 vídeos é esse material aqui, o Juízo Investigativo Pré-Advento, uma avaliação de seu desenvolvimento histórico nos escritos de Uriah Smith, Edward Heppenstall e William Shea, ok? Então esses são os 3 teólogos que vão ajudar a gente a caminhar pelo conceito, do desenvolvimento da doutrina do juízo investigativo na história adventista. O autor desse livro aqui é o Dr. João Antônio Rodrigues Alves. Se você não o conhece, aqui está uma foto dele para você conhecê-lo, tá bom? No momento em que ele lançou esse livro aqui, ele era professor na Faculdade de Teologia da Bahia, tá bom? No SAUT do IAM. E agora ele é professor lá na FAAMA, no norte do Brasil. Inclusive, eu conheci o Dr. João Antônio quando estudei teologia e ele foi meu professor. Inclusive, a primeira aula do curso de teologia que eu tive foi com ele e eu me lembro de uma frase dele que muito me marcou. E ele se apresentou, conversou com a classe e ele falou assim: se você puder evitar de ser um pastor, evite. Justamente trabalhando as questões do chamado divino para o ministério, O ministério não é uma profissão, uma coisa que você faz assim para ganhar dinheiro, para viver, etc., mas de fato um chamado divino. Então, só seja pastor se não puder evitar, se de fato Deus está te chamando, E aí, essa foi uma coisa que me marcou muito, dentre muitas outras da parte do João Antônio. Eu tive aula dele em relação a dom profético, eu tive aula dele em relação à antropologia. Eu não estudei com ele Daniel, porque eu transferi o meu curso pro NASP, e aí eu tive aula de Daniel com o Reinaldo Siqueira. Mas senão eu teria tido Daniel também com o pastor João Antônio, dentre outras matérias, um camarada bastante interessante, inteligente, do lado positivo aí da teologia adventista, um grande homem a quem tenho muita consideração, tá bom? Então assim, olha, eu não vou fazer uma análise extensa do livro, até porque o livro tem quase 300 páginas, se eu não me engano é a tese de doutorado dele, esse livro aqui, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que esse livro funciona. Então tá lá, por exemplo, no vídeo de hoje, o conceito do juízo investigativo pré-advento nos escritos de Uriah Smith. E aí, o João Antônio começa a fazer um levantamento dos antecedentes históricos, da pessoa, da vida, da obra do Uriah Smith, a posição dele dentro da história adventista, a sua produção literária sobre o tema do santuário, a teologia do santuário nos escritos de Smith, a importância do santuário no sistema teológico dele, olha que interessante aí, a interpretação de Daniel 8,14, os 2.300 dias de Daniel 8,14, e aí ele vai fazendo inúmeras questões, A definição do santuário de Daniel 8, a purificação do santuário de Daniel 8, e ele vai fazendo aí a revisão bibliográfica, olha aí, o juízo investigativo, e dá-lhe página de conteúdo, Aí as questões bíblicas do Antigo Testamento, aí ele oferece as bases que Uriah Smith ofereceu para defender essa questão, as bases no Novo Testamento, e aí ele vai lá e pega os textos, e pega os artigos do Uriah Smith, e vai mostrando um pouco aí essas questões como um todo, O tempo do juízo escatológico, e etc, tá? A natureza do juízo celestial, padrão do juízo ou decisão divina, pessoas afetadas pelo juízo pré-advento, decisões no juízo investigativo, recompensa, não sei o quê. E aí a gente chega na conclusão. A conclusão é um resumo, basicamente, de tudo que passou,
resumo bem resumido, vamos dizer assim. Então você tem aqui talvez aí umas 30, 40 páginas de conteúdo sobre Uriah Smith, resumidos em uma página e meia como conclusão. E é essa página e meia de conclusão que eu vou ler com vocês e considerar brevemente. Eu não tenho condições de ler os capítulos inteiros, tá? Porque tomaria tempo, seria um pouco chato também no contexto de vídeos no YouTube. Então eu vou ler somente as conclusões. E quem quiser se aprofundar mais, vou tentar descobrir se está sendo vendido esse livro ainda. E caso eu encontre para vender, coloco um link na descrição desse vídeo. Se eu não encontrar, tenta procurar aí, Pastor João Antônio, Igreja Adventista Faama. Vou tentar conseguir pelo menos o e-mail dele, colocar na descrição desse vídeo, e você entra em contato com ele e vê como que é possível conseguir um desses livros aqui, que é muito interessante. Um assunto bem bacana aí, juízo investigativo pré-advento. Tem tudo a ver aí com a série que a gente está fazendo, tá bom? Então vamos lá. Ainda que a gente seja acusado como adventistas de tirar a nossa teologia do juízo investigativo de Ellen White, a gente já demonstrou de forma relativamente ampla as bases bíblicas da nossa compreensão e já refutamos a ideia de que essa base vem de Ellen White. Inclusive, Ellen White tirou essa ideia da Bíblia. A base é a Bíblia e não a Ellen White. E agora a gente vai começar a trabalhar um pouco de alguns conceitos do desenvolvimento da doutrina do juízo investigativo na história do Adventismo, começando com um contemporâneo de Ellen White, que é Uriah Smith. Foi um cara importante dentro do Adventismo, foi um dos primeiros editores aí das nossas publicações, etc. Uma obra bem interessante, tinha os seus defeitos, tinha suas qualidades, como todo mundo. E aí o João Antônio, à luz de toda a revisão bibliográfica que ele fez sobre as considerações de Uriah Smith em relação ao conceito de juízo investigativo, ele diz o seguinte: por esta investigação, é evidente a relevância do tema do santuário na estrutura teológica desenvolvida por Smith. Seguindo estudos anteriores, como o de Crozier, no marco do santuário, Smith pôde situar todos os temas que considerava pertinentes, desde o significado profético salvífico de 1844, passando pelos temas da lei e do sábado, sem se esquecer da segunda vinda de Cristo. Ele afirmou a realidade do santuário celestial, com seus dois lugares, Santo e Santíssimo, onde Cristo continua a obra da redenção em favor da humanidade, e que este santuário é contaminado pela transferência simbólica dos pecados dos justos que se fiam nos méritos do sangue do Senhor. Então aqui é um resumo básico das convicções do Uriah Smith. Então, ele segue de perto um pouco da estrutura desenvolvida por Crozier, e a gente falou um pouco dele quando a gente falou de críticos, né, que abandonaram a fé no juízo investigativo. Crozier foi um deles. Seja como for, ele teve uma primeira participação importante, definindo algumas questões, e que foi seguido depois por outros teólogos, ainda que ele próprio, como pessoa, tenha abandonado as suas primeiras convicções em torno da doutrina do juízo investigativo, a doutrina do santuário, a doutrina da porta fechada e etc. Como falei há uns 2, 3 vídeos atrás, tá? Falando da importância dos críticos da doutrina do juízo investigativo. Beleza. Seja como for, aqui o João Antônio diz que Uriah Smith desenvolveu uma estrutura de compreensão do tema do santuário mais ou menos parecida com a visão do Crozier, e que ele mantinha, então, a importância da doutrina do santuário para compreender, enfim, a doutrina do período profético de 1844, os temas da lei de Deus e da guarda do sábado e as questões em torno da volta de Jesus. E aí ele compreendia o santuário como dividido entre lugar santo e lugar santíssimo, onde Cristo continuava a obra da redenção, porque havia o quê? A transferência dos pecados para o santuário, era uma transferência simbólica no contexto, né, da fé e da confiança desses crentes nos méritos do sangue derramado por parte do Senhor Jesus Cristo. Beleza. Aí o João Antônio continua dizendo o seguinte: de maneira especial, Smith entendeu a realização do juízo
em sua relação com o cerimonial típico do santuário terrestre, e por tipologia o vinculou com as atividades efetuadas no santuário celestial. Em sua interpretação, ao finalizar o período profético dos 2300 dias de Daniel 8,14, Cristo iniciou a segunda fase de seu ministério sacerdotal, no santuário celestial. Nesta obra, entre outras coisas, se inclui o juízo do povo de Deus. Bastante interessante, é um esboço simples e básico daquilo que é a fé adventista até hoje, mantendo a relação tipológica entre o santuário do céu e o santuário da terra. E aí o início do juízo investigativo, da purificação do santuário celestial, ao fim dos 2300 dias de Daniel 8,14. Interessante que Uriah Smith colocava o juízo do povo de Deus, dentre outras coisas, nesse contexto de 1844 em diante. Beleza, não tem nada muito polêmico e nada muito novo, nada muito diferente do que a gente tem visto um pouco aqui dentro desta série, tá bom? Aí o João Antônio continua. Segundo Uriah Smith compreendeu o juízo escatológico, ele se divide em diferentes fases, sendo a primeira delas o juízo investigativo pré-advento. O termo investigativo identifica a sua natureza, enquanto a expressão pré-advento determina o tempo de sua realização, ou seja, previamente antes da volta da segunda vinda de Jesus Cristo. Esta fase do juízo investigativo corresponde somente àqueles que alguma vez estiveram vinculados com Cristo e tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Assim, em harmonia com Pedro, Uriah Smith declarou que o juízo começa pela casa de Deus, 1 Pedro 4, verso 17. O uso de 1 Pedro 4,17 para pregar algumas coisas em torno do juízo investigativo não é muito bem vista, inclusive entre alguns adventistas, que compreendem que esse texto não é um bom texto para falar desse assunto específico. Seja como for, essa foi uma das bases usadas dentro do contexto do desenvolvimento histórico da doutrina, como se de alguma forma o que Pedro diz do começar o juízo pela casa de Deus pudesse ajudar a retórica adventista a estabelecer que no juízo pré-advento os casos do povo de Deus são considerados, enquanto os ímpios serão julgados somente no contexto do milênio para serem executados ao final do milênio, tá bom? Aí entram as questões de como o adventismo divide didaticamente o juízo final em 3 fases, e isso tem um pouco desse desenvolvimento e dessa base a partir do momento histórico que Uriah Smith desenvolveu os seus escritos e a sua teologia, tá bom? Então, dentro dessa visão tradicional, inicial, das primeiras expressões da fé adventista em relação ao assunto, o juízo investigativo é o juízo daqueles que algum dia tiveram vínculo com Cristo e tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Beleza? Vai ter um monte de polêmica, especialmente anticalvinista, em relação a essas questões aqui. Os calvinistas consideram que uma vez o nome escrito no livro da vida é impossível ser apagado. Então, por exemplo, eles interpretam os livros de Êxodo 33, verso 32, etc., como sendo outros livros, enfim, em relação ao livro da vida, mas aí são as polêmicas, seja como for, está aqui o entendimento adventista na sua base dentro do momento inicial, né, da formação da doutrina adventista, com um dos contribuidores sendo Uriah Smith. Aí o João Antônio continua. No assunto do juízo investigativo pré-advento, percebe-se em Smith uma harmonia com estudos prévios que procuraram fundamentá-lo totalmente nos textos bíblicos. E aí o João Antônio elenca vários textos bíblicos. Levítico 16, Êxodo 28, Êxodo 39, Daniel 7, Mateus 22, Mateus 25, Atos 3, 1 Coríntios 15, dentre outras coisas aqui, tá? Apocalipse 5, Apocalipse 14, etc. Então tem esse monte de textos bíblicos que foram mais ou menos aí as bases, né? 1 Pedro 4, 7 está aqui também, que foram as bases que Uriah Smith usou para justificar um pouco aí das suas convicções em torno da teologia do santuário e do juízo investigativo. Aí o João Antônio diz assim:
Por outro lado, Smith não se limitou tão somente a repetir argumentos passados, senão que desenvolveu e ampliou as ideias, confirmando distintos aspectos teológicos da nascente igreja, incluindo o juízo pré-advento. Seus aportes contribuíram para aprofundar este assunto, clarificando detalhes que julgou importante para a fé e a perseverança dos irmãos. Nisso sua contribuição foi inestimável, e muito de sua ênfase se reflete, ainda hoje, nos escritos de teólogos adventistas contemporâneos. Então Uriah Smith, ele recebeu de alguma forma algumas dessas convicções no contexto de estudos prévios ao que ele desenvolveu, mas ele também desenvolveu a sua personalidade própria na hora de embasar, defender e esclarecer essa doutrina. Em algumas dessas questões ele é crido e seguido até hoje dentro do Adventismo do Sétimo Dia. A gente já viu aqui nessas breves considerações que muitas dessas coisas que Uriah Smith escreveu lá em 1800 e tanto, nós adventistas acreditamos até hoje, 2019, tá bom? E aí existem algumas coisas nas quais Uriah Smith simplesmente perpetuou estudos prévios que não vieram dele, e em outro sentido ele também deu contribuições particulares, inovadoras, novas para tentar definir, defender a fé adventista em relação a tais questões, tá bom? Beleza, aí o João Antônio diz assim: ainda que se reconheça a importância de Smith para o desenvolvimento e esclarecimento do conceito do juízo investigativo, deve-se assinalar que sua exegese se apresenta deficiente em alguns aspectos, especialmente por não dar ao contexto dos textos bíblicos a importância devida. Exemplo disso é sua interpretação de Daniel 7, onde aparentemente o contexto não foi devidamente considerado. É evidente que as três referências ao juízo, Daniel 7, versos 9 e 10, verso 22 e verso 26, ocorrem em seguida a descrição das ações do chifre pequeno, assinalando assim que o juízo, de alguma forma, concerne também a este poder perseguidor, e não somente aos santos do Altíssimo. Então aqui o João Antônio, de forma acadêmica, respeitosa, tranquila, aponta aquilo que considera uma postura exegética deficiente do Uriah Smith em considerar o contexto de Daniel 7 no estabelecimento das questões do juízo, né? E aí Uriah Smith defendeu que nesse juízo são julgados somente os santos, e aí o João Antônio diz, olha, a gente vai precisar considerar a questão do chifre pequeno aí, que está presente dentro do contexto, tá bom? E beleza, existem várias polêmicas em torno desse tipo de questão. Quem é julgado no juízo investigativo é só os santos, ou é os santos mais os perdidos, ou os apóstatas dentro da igreja, ou fora da igreja, e os cristãos de uma forma geral, ou não geral, e os não cristãos, e etc. Existem várias dessas polêmicas. Uriah Smith defendeu a visão dele no começo da história da igreja, e o João Antônio já está identificando que, na sua visão de João Antônio, ele está relativamente equivocado em relação a algumas questões aqui, e beleza, todos os homens são falhos, ninguém é dono da verdade, o adventismo não tem papa e não tem magistério infalível, e essas questões podem e devem ser trabalhadas com, inclusive, aprimoramentos para melhorar a expressão da doutrina e com críticas àquilo que passou e que possa ser considerado equivocado à luz de análises mais detalhadas e cuidadosas. Aí, o João Antônio continua. Adicionalmente neste capítulo, a vindicação dos santos, conforme destacada em Daniel 7:22, não foi percebida por Smith. Esse tema foi passado por alto, ainda que ocupe um lugar importante na mensagem do profeta, ao mesmo tempo em que transmite a esperança e a segurança da vitória a todos aqueles que sofrem perseguição e oposição em virtude da sua lealdade ao Deus verdadeiro. Então o João Antônio está se aprofundando, né, nas críticas em relação ao Uriah Smith, que ele não considerou muito bem o contexto e o conceito de vindicação dos santos em Daniel 7:22, que é algo importante para dar segurança, né, da ação de Deus em favor dos santos em contextos de perseguição, tais quais descritas no contexto ali de Daniel capítulo 7. Aí também o João Antônio continua. Pode-se mencionar de igual forma sua análise de Daniel 8:14. Ainda que suas conclusões, baseadas em uma hermenêutica tipológica, sejam corretas,
se constata que ele deu um salto interpretativo, fundamentando-se no termo purificado para vincular o referido texto com Levítico 16. Se houve alguma outra tentativa de vincular os dois textos de forma temática, teológica ou filologicamente, não se pode perceber. Opa, bem interessante aqui a crítica do João Antônio ao Uriah Smith também. Ele diz assim, na hora do Uriah Smith trabalhar Daniel 8,14, ele simplesmente usou o termo purificado para fazer uma ligação com a purificação do santuário em Levítico 16 e não se aprofundou em dizer se poderiam existir maiores conexões linguísticas, contextuais, filológicas, temáticas ou teológicas entre Daniel 8 e Levítico 16, e o João Antônio considera isso uma deficiência do trabalho do Uriah Smith dentro daquele primeiro momento do desenvolvimento da doutrina do juízo investigativo. Aí o João Antônio continua. Finalmente, a perspectiva de Smith em relação ao juízo investigativo é positiva, visto que sua conclusão é fundamental para que se realize a bem-aventurada esperança do cristão, ou seja, a segunda vinda. Isso é assim porque quando Cristo regressar, trará consigo o galardão para recompensar a cada um segundo as suas obras. E a determinação deste galardão é a obra do juízo investigativo, Apocalipse 22, verso 12. Então, o Uriah Smith desenvolveu uma doutrina do juízo investigativo com ares, vamos pensar assim, otimistas e não pessimistas. Ele não se concentrou nas ideias de que alguém pode ser condenado nesse juízo, mas de que ao final da obra do juízo, Cristo voltará para dar o galardão aos seus santos. Então, a definição do galardão de cada um ocorre antes da segunda vinda, por isso o juízo investigativo tem a natureza temporal determinada como sendo pré-advento, e etc, tá bom? Beleza, e aí a última frase do João Antônio aqui diz o seguinte: ainda assim, Smith falou de um juízo que se realiza no santuário celestial, enfatizando o elemento temporal de sua realização. Começou em 1844. E nas pessoas que serão examinadas nele, os que uma vez professaram crer em Jesus. E na maneira em que isso se processa mediante o exame dos livros. Tão logo seja terminado, Jesus regressa para conceder aos santos, inclusive o próprio Daniel, a herança eterna. Então, o João Antônio deixa claro que o Uriah Smith defendeu a realização do juízo investigativo a partir de 1844, que as pessoas julgadas nesse juízo, de acordo com Uriah Smith, são os santos que uma vez professaram crer em Jesus. E a maneira como esse juízo é processado é mediante o exame dos livros celestiais, de acordo com Daniel 7. Então, logo esse juízo acabe, Jesus regressa e vai dar a herança da salvação para Daniel e os santos que estiverem ao lado do Altíssimo e etc. Tá bom? Então, essa é basicamente a contribuição de Uriah Smith em relação à doutrina do juízo investigativo em um período da história do Adventismo em que a igreja ainda era nascente, estava ainda começando, muita água ia rolar debaixo dessa ponte ainda, inclusive no contexto do próprio amadurecimento da doutrina do juízo investigativo, mas Uriah Smith foi um dos grandes players aí dentro do mercado, né? Um dos grandes contribuidores dentro da teologia adventista em relação à doutrina do juízo investigativo, e algumas das convicções do Uriah Smith são defendidas até hoje pelos teólogos adventistas, ainda que haja espaço para a gente poder criticar também um pouco da postura dele em relação a deficiências nas suas análises exegéticas, especialmente de Daniel 7 e Daniel 8, conforme o João Antônio brevemente aqui apontou. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo a gente tem um encontro marcado com o desenvolvimento da doutrina do juízo investigativo em Edward Heppenstall.